Hoje vamos dar andamento ao nosso curso de metrologia e controles geométricos. Tá aí os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, WhatsApp, Instagram e o YouTube, que a gente lança todas essas aulas lá, para que vocês possam reprisar. E hoje a gente vai falar sobre a escolha do sistema de medição e ponderação de critérios. Como conduzir a escolha de um instrumento ou sistema de medição pautado em critérios objetivos e cunho técnico, econômico e logístico. Ou seja, nós vamos escolher um sistema de medição, um instrumento de medição, não por nossa vontade, mas sim por critérios que nós vamos estabelecer e vamos pontuar. E esses equipamentos eles vão obter uma nota a partir de critérios que nós vamos estabelecer, e eles vão ter um desempenho melhor ou pior, e aí nós vamos poder escolher dentre quais equipamentos seria o que mais se adequa para a nossa necessidade. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em comprar um instrumento de medição, devemos refletir se o dispositivo atende o propósito da medição. Ou seja, a gente vai analisar, não é só comprar o primeiro que aparece, a gente vai analisar se a gente consegue, se aquele instrumento que a gente está comprando consegue atender a nossa necessidade. Aí tem as características metrológicas, faixa de medição, faixa nominal, resolução, sensibilidade. São 5 itens que a gente deve prestar atenção antes de comprar um instrumento. Então, vamos lá. Se o dispositivo apresenta um custo compatível com o que está disposto a investir. Esse é um fator importante, tá? Porque o que acontece? A gente tem que observar se a gente vai ter o cacife para poder comprar esse equipamento ou não. Se a gente está disposto a investir um valor para poder adquirir um instrumento para poder realizar o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal que está tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar eles aqui. Deixa eu dar uma orientadazinha para eles aqui. Vamos ver se são eles que estão chegando aqui. Pronto, um foi ele. Deixa eu ver quem é mais que está lá ainda querendo entrar. Eu colei o link novamente para ver se o pessoal entra. Vamos ver lá se tem mais alguém chegando. Acredito que não. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Então, o que acontece? Se a gente está com um valor disponível em disposição para que a gente adquira aquele instrumento pelo preço que ele está sendo avaliado. Se ele é viável para a gente comprar ou não, de acordo com demanda, de acordo com o serviço, ou até a precisão que a gente precisa, né, na verdade. Vamos lá. Se a manutenção desse instrumento é viável ao ponto de vista técnico e econômico. Existem instrumentos que, por exemplo, digamos que você vai fazer um valor aleatório, um trabalho que ele é uma inspeção, que você faz isso uma vez a cada 5 anos, um exemplo. Então, a gente comprar um equipamento para você utilizar ele uma vez a cada 5 anos, esse custo, ele termina sendo ruim para a empresa. Então, sempre procura-se uma terceirização de equipamento, ou seja, um aluguel, ou algum serviço que possa ser feita essa medição sem que você precise comprar esse equipamento nesse momento, se você não tem essa demanda para esse instrumento. Então, às vezes, o preço do instrumento não é viável para o negócio que a gente tem palpável. A escolha do sistema de medição está diretamente vinculada ao seu sucesso, sendo um fator-chave a fim de otimizar a incerteza desse processo. Ou seja, na hora que você escolhe, você está indo de encontro justamente ao seu sucesso ou ao seu fracasso, né? Você tem que comprar um instrumento que ele atenda à sua necessidade para que você tenha uma resposta satisfatória.
Aí ele diz aqui, a fim de otimizar a incerteza desse processo. A importância da seleção adequada, deixa eu ver o que está chegando mais aqui. Pronto. A importância da seleção adequada do sistema de medição está diretamente relacionada com as múltiplas consequências de uma má escolha. Ou seja, quando você escolhe errado um instrumento, você arca com as consequências da sua compra, né? Um prejuízo, ou você vai ter que comprar outro, e diversas formas. Problemas de uma má escolha. Incerteza de medição dos resultados, de modo a não atender às necessidades do processo. Vida útil curta do dispositivo, bem como excesso de manutenção, uma vez que o sistema está sendo empregado de um modo diferente do especificado. Essa questão da vida útil é justamente quando a gente compra um instrumento errado, né? Porque ele diminui a vida útil porque ele já está sendo ou sobreutilizado ou subutilizado. O excesso de manutenção, ou seja, o desgaste excessivo, se ele for sobreutilizado, se ele for utilizado mais do que a média, então ele vai ter uma vida útil reduzida, ele vai precisar de manutenção com mais frequência. Então, uma vez que o sistema está sendo empregado de um modo diferente do especificado, ou seja, ele não é determinado para o serviço que você espera. Então, já que você fez uma adaptação, você tem que dar manutenção nessa adaptação. Elevação dos custos de manutenção e calibração devido à necessidade de frequência de operações com escopo, ou seja, você escolheu colocar um instrumento que ele não é 100% a sua necessidade. Então, você vai ter que arcar com essa consequência. E uma delas é essa, que é porque você tem que calibrar o instrumento. Então, como você usa ele com mais frequência, você vai ter que calibrar ele com mais frequência. Então, calibrando ele com mais frequência, você eleva o custo de manutenção dele, que é para poder manter esse equipamento com a etapa de calibração em dia, ele vai ter que ir, muitas vezes, por conta dessa rotatividade do equipamento. Aumento do custo ou do tempo de operação. Exatamente. Nós temos aí, nesse caso, se nós temos um equipamento que ele não é adequado para efetuar, você vai ter que aumentar o custo do equipamento, por conta disso que a gente já falou, diversos fatores que a gente já falou, e tem o outro, que como ele está sendo utilizado muito, a gente tem o tempo de operação dele, né? E o tempo de operação afeta a vida útil do equipamento, afeta a quantidade de horas do homem-hora, né? E sucessivamente. Deficiência na assistência técnica, esse é outro fator também que a gente deve levar em conta, a questão de assistência técnica a instrumentos. Essa questão de assistência técnica, a gente, na hora que compra um produto, a gente, às vezes, não se preocupa, né, em observar como é a questão da assistência técnica. Mas, quando a gente precisa de uma assistência, é a hora que a gente lembra que deveria ter pensado nisso como um fator de decisão para o que a gente procurava. A impossibilidade de integração com sistemas computacionais ou sistemas já existentes na operação. Esse é outro fator. Essa questão de integração, essa questão de linguagem, essa questão de hierarquia, de lógica, de configuração, ela hoje está muito em alta, tá? Até por conta das automações, a gente tem sempre que buscar equipamentos que sejam modulares, equipamento que a gente consiga implementar outros sistemas nele e agregando uma complexidade maior. Por exemplo, a gente compra uma faixa de um software de automação e você compra blocos que se conversam com esse software. Então, na hora que você dá um comando para o software, se ele conectou a extremidade, né, ou seja, o acessório que foi implementado no circuito, ele vai comandar através do seu comando de voz e vai executar as atividades que você falar, porque eles são compatíveis, eles são cambiáveis, né? Então, vem aí, comprometimento da qualidade final do produto ou do processo. Ou seja, a gente vai precisar confiar, né, no resultado, está dentro de uma qualidade que é esperada do produto, né?
A seleção do sistema de medição deve ser pautada em critérios objetivos de cunho técnico, econômico e logístico. Show de bola. Os aspectos técnicos que se referem às necessidades técnicas do processo de medição. Os aspectos econômicos, que envolvem análise de custos junto a uma seleção de determinado sistema de medição. Isso aí, a gente vai selecionar o sistema de medição que está dentro do custo-benefício, para que ele não se sobressaia, né? Os aspectos logísticos abrangem a avaliação de itens como prazo de entrega do sistema, pós-venda, manutenção e etc. Essa questão logística também tem que ser bem observada, porque assim, existe um fator chamado hora da venda, que na hora da venda é muito emoção, tá? Muitas vezes as pessoas compram por emoção, e essa emoção, ela se traduz em uma manutenção mais alta, em um equipamento que não atende às necessidades em 100% do que se espera, e assim termina sendo um prejuízo ou causando adaptações no percurso, né? Aí quando ele diz aí, os aspectos logísticos, aí vem a questão do sistema, vem a questão da pós-venda, vem a questão de manutenção e etc. Aí ele diz aí, a escolha do sistema de medição deve ser analisado sob os pontos de vista citados, a fim de otimizar a incerteza e melhorar o desempenho dos resultados. Então, quando nós estamos falando de tipo de sistema, intercambiabilidade com outros sistemas, pós-venda, manutenção, aí observe que a gente já falou fatores aqui que a gente já pode observar de alguns equipamentos, e a gente observa que uns têm um suporte maior, outros têm um suporte inferior, né? Então, vamos lá. A gente já falou. Para começar a selecionar o sistema de medição adequado, o primeiro passo é caracterizar bem a tarefa de medição. Isso é, tornar-se necessário definir um conjunto de parâmetros e depois valorar cada sistema de medição, quanto ao atendimento, especificações de tarefa de medição. Ou seja, a gente vai fazer um checklist com os indicadores que a gente quer pontuar nesse instrumento para uma determinada atividade. Aí ele diz, ao se analisar a tarefa de medição, inicialmente devemos considerar o que medir, sendo necessária uma definição clara do mensurando. Exemplos de mensurando: massa do cilindro, o raio de um eixo, o volume de uma esfera, a temperatura de uma câmara fria. Aí vem aqui, devemos refletir sobre o porquê de medir, a fim de ressaltar quais são os parâmetros principais que devem ser plenamente atendidos. Boa. A gente precisa realmente realizar a medição. A medição, quando eu falo, não é a medição de comprimento, a medição de largura especificamente, não. Vai compreender também esse tipo de medição. Mas o que eu digo dele falar em medição seria a aderência ao que a gente espera do processo de medição. Eu quero que ele meça para mim, vamos dizer, 20 metros, mas eu só tenho uma trena de 5 metros, uma trena de 3. Então, eu vou fazer vários lances para eu poder concluir essa medição. Nesses vários lances que eu fizer, existe um alto índice que eu possa andar desse primeiro ponto marcado para o segundo ponto marcado. Quando eu pego a base da trena e coloco na outra extremidade, eu não consigo pegar exatamente o mesmo local. Eu pego ao lado, vamos dizer, meio centímetro, 1 centímetro do lado. Estamos falando assim nessa proporção. Mas, assim, na hora que a gente tem o motivo, no caso, para o qual medir, como medir, qual é a ferramenta que a gente vai medir, a gente tem que observar os parâmetros e saber se, por exemplo, eu posso ter um resultado falho, vamos dizer assim, sendo que o resultado vai ser condizente com a realidade, porém, ele não vai dar um valor exato como a gente espera em metrologia. Então, às vezes, a gente tem que substituir o mensurando ou um sistema para poder se adaptar à necessidade real de que nós precisamos. Então, vamos lá.
Depois de caracterizá-los, a tarefa sobre onde medir e como medir, o local em que será desenvolvido o processo de medição é de fundamental importância a fim de delinear as condições de medição. Show de bola. Então, o que acontece? Na hora que a gente vai medir alguma coisa, eu tenho que saber qual é o meu mensurando, qual é o processo de medição que eu vou utilizar. E aí ele coloca o seguinte, o local em que será desenvolvido o processo de medição é de fundamental importância porque nós sabemos que temos fatores adversos, fatores externos como temperatura, umidade, né, que afetam um processo de medição. Aí ele coloca a fim de delinear as condições de medição. A gente tem que observar as condições que são solicitadas para que a gente possa atender com a exatidão do instrumento que a gente requeira. Uma medição pode ser realizada em diferentes locais, sendo necessário um instrumento portátil e adequado para a temperatura de medição do local especificado. Bom, esse daí, ele arremata aquilo que a gente estava falando, esse parágrafo. Ela pode ser realizada em diferentes locais, sendo necessário um instrumento portátil. Então, esse instrumento portátil, ele não necessariamente poderia estar no mesmo local, ele poderia estar em diversos locais diferentes, né? Como ele coloca aí. Uma medição pode ser realizada em diferentes locais, ou seja, é o mesmo equipamento em diversas mesas, né? Sendo necessário um instrumento portátil e adequado para a temperatura de medição do solo especificado. O procedimento de medição deve ser definido para assegurar a confiabilidade metrológica, englobando técnica a ser empregada, o tratamento da amostra a ser medida. Então, assim, na hora que a gente vai fazer um processo de medição, a gente deve deixar claro, tá? Tanto a questão de segurança, quanto confiabilidade, quanto metrologia. E observa que tem aí englobando a técnica a ser empregada, o tratamento da amostra a ser medida. Desde a caracterização da tarefa, já devemos considerar uma faixa de medição para a qual o sistema de medição foi desenhado para operar, estabelecida pelo fabricante. Vamos reler aqui essa parte, porque isso aí ele trata-se de um filtro dentro do sistema para poder a gente trabalhar. O que é que ele diz aqui? Desde a caracterização da tarefa, já devemos considerar a faixa de medição para a qual o sistema de medição foi desenvolvido e operar estabelecido pelo fabricante. Ou seja, o fabricante passou para um empresário, né, para o produtor, um tópico, né? E elas vêm aqui dizendo, a caracterização da tarefa, já devemos considerar a faixa de medição, ou seja, de limite superior, limite inferior, para a qual o sistema de medição foi redesenhado para obter, estabelecida pelo fabricante. Vamos lá. Devemos observar também a resolução, ou seja, a menor diferença entre indicadores que pode ser significativamente percebida, requerida no processo de medição e análise. Isso que ele fala aí é o seguinte, quando nós tratamos de resolução, quanto menor, ou seja, quanto menor a falha, ou a malha, nós vamos ter menores aberturas. E tendo menores aberturas, a gente consegue acumular, né, energia nesse. Então, vamos lá. Devemos observar também a resolução, que é a menor diferença entre indicações que podem ser significativamente percebidas, requerida no processo de medição em análise. Se em processo produtivo necessita-se medir diferentes peças com dimensões distintas, é interessante que se analise o conjunto de peças e suas especificações para determinar a extensão da faixa de medição e de resolução. O que acontece nesse slide é que ele diz o seguinte, porque nós vamos precisar medir diversas peças com dimensões diferentes, está aqui, dimensões distintas. Interessante que analise o conjunto de peças e sua especialidade para determinar a expressão da caixa de medição. A resolução
que pode ser mais grosseira, somente o número interior, por exemplo, ou pode ser bem pequena pelos números centesimais. A resolução está associada à exatidão esperada para a medição, de modo que quanto maior a necessidade da exatidão, por exemplo, no caso da farmácia de manipulação, os milésimos de valor em uma medição são significativos. Ainda menos deve ser a resolução do sistema. Perfeito. O que é que ele diz aí? A resolução está associada a uma exatidão esperada para a medição, de modo que quanto maior a necessidade da exatidão, vem aqui do valor, a medição significativa, menor deve ser a resolução de sistema. Ou seja, quanto mais forte eu tiver a minha resolução de sistema, eu vou sentir um conforto maior e vou ter comigo o som, eu vou ter comigo aqui vamos lá, a parte aqui do processo em que vai ser de propriedade nossa. Aí vem aqui na caracterização da tarefa de medição, consideremos a natureza. Deixa eu ver, já está entrando aqui, pronto. A incerteza de medição. Pensando no controle da qualidade, sabemos que cada produto tem a sua tolerância, correspondendo à faixa de variações aceitáveis para uma característica do produto. Relação ideal entre intervalo e tolerância para incerteza de medição. IM é igual a IT sobre 10, ou seja, incerteza de medição vai ser igual ao intervalo de tolerância dividido por 10. Onde IT, intervalo de tolerância, corresponde à diferença entre a maior e a menor limite superior de tolerância. E o menor, que é o limite, é o limite inferior de tolerância, valor aceitável para a característica do produto. Assim, processos de medição com incerteza igual ou inferior a 10% no intervalo da tolerância do produto são adequados para fins de controle de qualidade. Uma pesagem de 500 kg de presunto que tem a especificação de massa é igual a 500 menos 10 gramas. A partir do valor de especificação da massa, podemos entender que a mão pequena, a mais ou menos do presunto, será aceitável para o consumidor. Assim, temos que a faixa entre 490 e 510 refere-se ao limite inferior de tolerância e limite superior. Ou seja, eu tenho aqui o meu IT vai ser igual a 510 multiplicado por 490. Vai ficar só um pendurado, como ela estava. Considerando que a incerteza de medição ideal para processos de controle de qualidade deve ser IM é igual a IT dividido por 10, IM dá 20 sobre 10, que dá igual a 2 gramas. Sendo assim, para dimensionar o processo de medição, para fins de descontrole de qualidade, a fins de controle de qualidade, a incerteza do processo deve ser de até 2 gramas. Ou seja, para mais ou para menos, tem que ser 2 gramas a diferença do pacote. Assim, veja quanto, ainda quanto à tarefa de medição, há outros requisitos que devem ser considerados, como o processo como a velocidade em que necessita que a medição ocorra, nível de automação da tarefa, aí vem aqui manual ou semiautomático, automático, são as 3 modalidades que a gente tem até agora. Parâmetros que caracterizam a tabela são de extrema importância para a seleção do sistema de medição. Assim, indica-se o processo de escolha do instrumento e inicie.
Análise dos passos técnicos complementa a caracterização da tarefa, isso é, a clara definição das tarefas fornecerá insumos para avaliação dos aspectos femininos. Deve ser analisado se o sistema de medição atende ao mensurante especificando na tabela. Deve-se considerando os itens que medir e como medir é uma tarefa. Segundo ponto técnico, e a considerar e a faixa de medição que já foi previamente exportada, exportado no caso, o que já foi previamente explorado na caracterização da falha, da tarefa. A faixa de medição do instrumento deve cobrir toda a faixa identificada na tabela, ou seja, você vai pegar o instrumento que você vai obter a resposta, você vai comprar ele na maior possibilidade, ou seja, se o resistor for colocado e ele for limpo, vamos lá. Há alguns sistemas que não são dedicados, mas sim flexíveis no tocante à faixa de medição, grandezas, medidas ao modo de operação, condições de medição, dentre outros, que é o multímetro. O multímetro você tem que ajustar ele todo para o que você quer medir. Em alguns casos, se for mais viável economicamente, houver limitações técnicas, em vez de selecionar um único instrumento de medição, opte por um conjunto de instrumentos. Estão sendo cada um com uma faixa específica. Outro aspecto técnico refere-se ao atendimento da incerteza de medição, apontada pela definição da tarefa, sendo que o sistema de medição deve ser corrigido e só. Senhores, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo dessas aqui que a gente tá fazendo, e daqui a 10 minutinhos a gente tá voltando, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto. 10. Ok, pessoal, vamos aguardar um pouquinho. Damos já 10 Beleza, minutos professor. e daqui a pouco a Beleza. gente volta. Valeu. Tá certo, valeu. Valeu, professor. Fui aceito, finalmente. E aí, Glaucio, boa noite, velho. Boa noite, galera.
Senhores, vamos voltar? Vamos reiniciar. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Todo mundo conseguindo enxergar aí o compartilhamento? Sim, professor. Seguindo, professor. Boa. Então vamos lá, vamos dar andamento aí ao processo. Deixa eu só ver aqui. Rapidinho. Vamos lá. Então, nós falamos aí a respeito que o outro aspecto técnico refere-se ao atendimento da incerteza de medição apontada pela definição da tarefa, sendo que o sistema de medição deve conseguir gerar resultados com incerteza de medição compatíveis ao exposto. O que acontece? O que é que ele quer dizer com isso aí? Que na hora da gente escolher o nosso instrumento de medição, a gente tem que observar qual é a tarefa, quando ele fala aqui, observar qual é a medição que é apontada pela definição da tarefa e observar qual é a nossa incerteza, né, que a gente quer atender. Porque o que acontece? A gente vai ter que comprar um equipamento que ele tenha, ele atenda, né, a esse nível de incerteza, ou seja, a gente está falando de precisão do equipamento, né, que seja um instrumento que ele consiga alcançar esse nível de qualidade, esse nível de resposta, para poder ele ser um equipamento que supra a nossa necessidade. Outro ponto é a resolução do mostrador. Esse daí é interessante também, tá? Porque o que acontece? O instrumento, ele tem que ter no mostrador a característica de que ele possa representar para a gente a frequência que a gente precisa. Por exemplo, assim, se eu tenho que representar um número decimal, se a minha resposta eu preciso representar um número decimal de 3 casas, um exemplo, né, na medição, eu tenho que encontrar um equipamento que ele reproduza o resultado em 3 casas decimais, né? Às vezes o equipamento ele vai automaticamente colocando pontos e vírgulas de acordo com os valores obtidos, mas eu posso, às vezes, através de uma escala, como é o caso do multímetro, eu posso alcançar 1, 2 ou 3 casas decimais após a vírgula, de acordo com a escala que eu ajuste o meu equipamento. Então, eu tenho que ter em mente que o equipamento que eu vou adquirir, ele tem que suprir tanto a incerteza quanto a resolução do display, né? Esse é um fator também que a gente deve priorizar na hora de comprar um equipamento. Caso a tarefa tenha sinalizado uma necessidade especial referente ao tempo de medição, esse quesito técnico deve ser ponderado na escolha do instrumento. Show de bola. Às vezes eu tenho um instrumento que ele que eu vou realizar a medição e ele demora um tempo para apresentar o resultado. E eu tenho que analisar se o equipamento que eu vou comprar, ele precisa de um tempo para mostrar o resultado, um tempo longo ou um tempo curto, ou se, na verdade, ele precisa de tempo ou se ele não precisa de tempo para mostrar o resultado. Entendeu? O resultado já é na hora que eu faço a medição. Como, por exemplo, um multímetro na hora que eu vou verificar um nível de tensão. Na hora que eu coloco as pontas de prova, o display já aparece. E assim sucessivamente. A velocidade de medição muitas vezes está associada à praticidade operacional, de modo que instrumentos poucos práticos, do ponto de vista de operação, devem fortemente ser evitados, a fim de não causar cansaço no operador durante o processo de medição. Ou seja, a gente está cada dia mais dentro do processo de modernização, e nesse processo de modernização está acontecendo naturalmente o processo de praticidade de instrumentação. Estamos cada vez mais partindo para vamos dizer assim, uma associação de instrumentos, coisa que instrumentos já eram separados. Hoje a gente tem vários instrumentos num instrumento só,
e a gente consegue efetuar várias medidas ou várias etapas, vamos dizer assim, de um processo de medição com um instrumento só. Antigamente, para vocês terem um exemplo, quando a gente fazia conforto, né, no projeto residencial, no projeto industrial, o conforto que a gente fala é a parte de iluminação, é a parte de som, acústica, né? Então, assim, temperatura, essas coisas, tudo é conforto, né? Essa parte é conforto. Então, o que acontece? A gente tinha que ter um luxímetro, tinha que ter um decibelímetro, né? Para poder fazer as medições de ruídos, para poder fazer a medição de iluminação do ambiente. Hoje em dia, a gente tem um instrumento só, que ele tem tanto o decibelímetro quanto o luxímetro num equipamento só. E então, assim, e o psofômetro também, né? Então, o que acontece? A gente tem esses 3 equipamentos em um equipamento só. Então, a cada vez mais, vai ficando mais prático a coisa. Você, ao invés de entrar com 3 equipamentos, agora você anda com um só e faz a função dos 3. E assim, isso é para tudo, tá? Isso vai ser para tudo. No futuro, isso a gente vai ter acoplamentos. Por exemplo, imagina para você medir um galpão, ou medir um prédio, medir a metragem de uma área, de várias casas. Você com uma trenazinha prática, uma trenazinha de metal, dessas, retrátil, ou você tem uma trena laser. Então, às vezes, o investimento em você comprar uma trena laser, que não é esse bicho de 7 cabeças mais, hoje em dia está mais prático devido à acessibilidade que a gente tem hoje na rede, a gente investe nessa trena, mas ganha em tempo de trabalho. Entendeu? O tempo que a gente leva para medir é infinitamente menor do que o tempo que a gente levaria com uma trena metálica. Então, assim, a gente ganha em hora homem, tá? Você paga um pouco mais caro uma vez só no equipamento, mas ele tem uma qualidade maior e você economiza na questão de homem-hora, do salário do trabalhador que vai estar trabalhando com esse equipamento. Ao invés de ele trabalhar mais, dele se fadigar mais, ele vai se fadigar menos e vai realizar uma produtividade maior em um tempo menor. Então, isso aí é um ganho real. A robustez operacional também é um quesito técnico que deve ser avaliado. Ou seja, o quanto esse equipamento aguenta, né, de ambiente, de umidade, de temperatura, o quanto ele aguenta, até de pancadas, pequenas quedas, né, porque ninguém vai estar derrubando equipamento, mas pequenas quedas também que podem acontecer. A seleção do sistema de medição que deve ser considerada diante de condições específicas do meio que vai parar o sistema, incluindo vibração, choque mecânico, aí, pancada, vibração, excesso de força, ambiente com alta temperatura e outros. Tem essa outra questão também, que é o excesso de força, tá? Às vezes o operador é quem tem o excesso de força para poder operar o equipamento. E a gente tem que, às vezes, comprar, dependendo de quem vai operar esse instrumento, a gente comprar um mais robusto ou um menos robusto, porque às vezes o menos robusto ele tem uma precisão maior, né? A gente tem que avaliar nesse quesito. Mas, assim, geralmente a gente avalia esse tipo de itens na compra de um equipamento. Caso seja previsto que a tarefa é totalmente automática, por exemplo, então necessariamente deve ser empregado um instrumento que também seja automático, integrado com outros programas, análises estatísticas, recursos gráficos, entre outros, desde o processamento até o registro da análise de dados. Isso vem de encontro com o que nós falamos no início, né? Porque isso tem que estar previsto de acordo com a tarefa que você esteja a fim de investir esse valor para ter esse recurso, né? A gente, hoje em dia, você pode fazer essa análise manual e comprar um equipamento mais barato, dependendo da sua demanda de trabalho. Se você tem uma demanda excessiva, esse equipamento que faz essa análise estatística, recursos gráficos e outros relatórios que ela pode emitir, também é um investimento que vai lhe economizar muito tempo, porque ele faz tudo automaticamente.
Levantados os aspectos técnicos de cada instrumento de medição, devemos valorar cada instrumento de acordo com o grau de atendimento aos requisitos técnicos. Essa valoração do sistema ocorre de forma qualitativa, utilizando a escala de Likert, com 5 níveis de concordância, que são eles: pleno, bem, razoável, ruim e não atende. De 1 a 5, você vai dar uma nota de 1 a 5, onde 1 não atende, ou seja, não atende os requisitos. Ruim, que é o 2, atende mal aos requisitos. 3, razoável, atende razoavelmente aos requisitos. 4, atende bem aos requisitos. E 5 é pleno, atende plenamente os requisitos. Então, o que acontece? Nós falamos de diversos itens que você pode ponderar na hora de comprar um equipamento. E aí você vai dar, para cada item daquele que nós falamos, você vai dar uma nota de 1 a 5 para cada item. Faz uma listazinha em Excel, coloca os itens, coloca a marca em cima na vertical, e você vai dando a nota de 1 a 5, de 1 a 5, de 1 a 5 para cada item que foi falado, e automaticamente você vai ter uma escolha do melhor instrumento que você deve comprar. Falando em custo-benefício, falando em atender às suas necessidades, falando em atender as dúvidas as dúvidas de medição que a gente precisa, e a quantidade de números decimais após a vírgula, que é apresentado no display. A gente pode ver também a questão do trabalho que é utilizado, a praticidade que esse equipamento tem, e dentre outros fatores que a gente já falou nos slides anteriores. Exemplo: um instrumento que possibilite apenas uma medição semiautomática pode ser considerado uma opção com pontuação 3 ou 2. Resolução do sistema sendo milesimal, um instrumento com incrementos decimais certamente não vai atender, receberia a pontuação 1, pelo fato de a resolução ser muito mais grosseira do que necessária para a tarefa. Ou seja, um instrumento com... eu preciso de uma resolução milesimal. E o instrumento tem decimais. Então, temos decimal, centesimal e milesimal. Quer dizer, se ele só tem incrementos decimais, eu preciso de milesimal, é justamente a casa após a vírgula. Milesimal são 3, né? Decimal é 1. Então, eu não atenderia esse requisito. Então, ele receberia nota 1. A resolução dele não alcança o que eu espero de resposta. A etapa da valoração dos aspectos técnicos, como sendo eliminatória e classificatória, sugerindo que, caso o instrumento não atenda ou atenda mal a um dos requisitos técnicos, ele deve ser eliminado. Além dos requisitos técnicos, há pontos econômicos que também devem ser considerados em relação ao sistema de medição, uma vez que a aquisição desse produto realmente só acontecerá se houver viabilidade econômica. Era aquilo que a gente estava conversando a respeito do valor que você vai pagar pelo equipamento logo no início, que é o investimento que você vai fazer para poder executar o seu trabalho. Do ponto de vista econômico, o primeiro ponto que deve ser analisado é o investimento inicial necessário para a aquisição do sistema de medição. Exatamente o que a gente estava falando. No início, o que a gente vai precisar é o investimento inicial para a compra. Depois vem a manutenção, vem calibração e etc. O investimento aumenta conforme aumenta o grau de automação do sistema. Exatamente. Se você for comprar um equipamento que ele seja manual, ele vai ter um valor. Se você for comprando um equipamento que ele vá com uma aderência a diversas requisitos como automação, como fator de robustez, suporta a elevadas temperaturas, quanto mais incrementos ele vai tendo, o preço dele vai aumentando. Se é necessário um grau de exatidão muito elevado, a gente tem que avaliar. Com incerteza de medição apertada, devemos julgar os custos operacionais. Abrangem os custos para manter o ambiente em condições adequadas para a operação do sistema, climatização do ambiente, garantia de rede elétrica estabilizada e etc. Custos com a mão de obra especializada, salários, encargos e etc. Ou seja,
Cada vez que o instrumento vai aumentando o seu preço, vai precisando de uma mão de obra mais qualificada, você vai ter um profissional mais caro para poder manusear. Outra coisa, abrange os custos para manter o ambiente em condições adequadas para a operação do sistema, climatização do ambiente, garantia da rede elétrica estabilizada e etc. Custo de manutenção e calibração, custo de depreciação, custo de desgaste natural do sistema, deve ser considerado para que a empresa já se planeje financeiramente para a substituição dele em fim de vida útil. Da mesma forma, os aspectos técnicos e os aspectos econômicos também devem ser valorados para cada dispositivo, sendo uma etapa classificatória. Finalmente, deve-se apreciar os aspectos logísticos de cada sistema de medição, que abrange principalmente o prazo de entrega do dispositivo adquirido. Ou seja, a gente vai avaliar todos os aspectos. Depois que você valorar ele, você vai ter em uma etapa classificatória, ou seja, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, você vai avaliar qual vai comprar de acordo com o valor dele. E aí tem essa questão de logística de entrega, prazo de manutenção, se você vai ter que mandar para calibração, como é que você vai fazer, você vai ficar sem o equipamento, e assim sucessivamente. Atendimento pós-venda, representante técnico, disponível que ajuste a manutenção, treinamento dos operadores, laboratório capacitado para a calibração do dispositivo e etc. E disponibilização de atualização tecnológica pelo fabricante. De forma análoga ao desenvolvido para quesitos técnicos e econômicos, a escala Likert, com os 5 níveis de concordância, também deve ser aplicada para os pontos logísticos de forma classificatória. Ou seja, todas as etapas que a gente está desenvolvendo, ela é uma etapa classificatória, né? Para poder a gente observar qual é o que mais atende, qual é o que menos atende, dentro dessa necessidade que a gente tem para executar a atividade. Ele deve ser somada à pontuação de cada sistema de medição para os aspectos técnicos, econômicos e logísticos. Então, de acordo com a particularidade da aplicação, para cada empresa ou usuário, cada aspecto deve ser valorado. Isto é, deve ser atribuído um peso para cada um dos 3 aspectos. Então, volta novamente a reforçar aquilo que a gente estava falando a respeito de que você tem que pontuar a cada item daquilo que nós falamos. Nós falamos aqui, eu acredito que uns 6 a 8 itens que você pode avaliar o instrumento para escolher qual o mais adequado para a nossa necessidade. Por fim, para cada sistema em análise, executa-se uma média ponderada, isto é, multiplica-se a pontuação de cada aspecto pelo seu respectivo peso, soma-se todas as parcelas e divide pelo somatório dos pesos. Ou seja, você somou os valores, você encontrou um valor e dividiu pela quantidade de valores que você tem. Então, você vai encontrar uma média ponderada, né? E a pontuação final de cada dispositivo. Dessa forma, o próprio sistema é quem vai escolher qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro que você deveria comprar. Isso já na etapa de fechamento de negócio. Então, esse daí a gente coloca justamente nessa escala, é mais ou menos assim. Pontuação obtida, aspectos adicionais, atualizações, prazo de entrega, atendimento pós-venda, e aí os itens abaixo. Então, você vai botando pleno, bom, razoável, ruim, não atende, e a pontuação que você vai encontrando aqui do lado. Então, você vai preenchendo essa tabelinha e você vai encontrando qual é o que tem uma pontuação mais alta. E ele vai entrando em uma etapa classificatória para poder ele ser o equipamento que vai ser escolhido ou não. Pontuação para os instrumentos A e B, de acordo com aspectos técnicos, econômicos e logísticos. Então, eu tenho aí um sistema que ele tem aí adequação ao mensurando, faixa de medição,
incerteza da medição, resolução, tenho velocidade de medição, praticidade, robustez, nível de automação. Então, aqui eu tenho, digamos que eu tenha um sistema de medição A e um sistema de medição B, eu vou botar uma nota de 1 a 5 para o sistema A e uma nota de 1 a 5 para o sistema B. Aí, quando ele fala de adequação ao mensurando, ele colocou uma nota 4, ele se adequa ao mensurando, tranquilo, né? Faixa de medição. Esse daqui saiu na frente, o 1, ele está melhor, ele tem excelente faixa de medição. Esse daqui tem uma faixa de medição boa, né, mas inferior ao de faixa de medição 5. Incerteza de medição deu igual, as notas 3. Resolução, esse daqui deu uma resolução maior, né, o 4, esse daqui deu uma resolução 3. Velocidade de medição, 4 e 3, quer dizer, o equipamento A ele está desempenhando, ele tem um desempenho maior do que o equipamento B, né? Até agora a gente observa isso já. Aí tem aqui praticidade operacional, 3 e 3, ou seja, praticamente iguais. Robustez, agora aqui a gente já tem um fator que ele é menos valoroso do que o do sistema B, ou seja, ele é mais delicado. Ele tem uma faixa de medição melhor, ele tem uma resolução melhor, ele tem uma velocidade de medição maior, mas ele tem uma robustez menor, ou seja, ele é mais fácil de quebrar do que o B. Nível de pontuação, 4 e 2, né? E aí nós temos um somatório da pontuação técnica, 29 e 25, o sistema A sai na frente, né? Ele prioritariamente, a gente compraria o sistema A com o cuidado, né, do manuseio, da guarda, da robustez do equipamento, para não causar dano. Aí tem aí, da ponderação dos critérios, investimento inicial, custos operacionais, estabilização do ambiente, mão de obra, manutenções e calibrações, depreciação, pontuação econômica. Então, aí eu tenho a continuação daquela tabela para o produto A e para o produto B, já com os parâmetros econômicos, né? Tenho essa outra escala aqui, que eu vou dar nota, e eu encontro que aqui também o A se saiu melhor. E aí eu tenho os parâmetros logísticos, que seria prazo de entrega, atendimento pós-venda e atualizações. Então, você observa que o A, ele tem um prazo de entrega mais longo, provavelmente ele pode vir de mais distante, ou então ele é mais específico e você não tem ele facilmente no mercado. Atendimento pós-venda é igual, tá? Tem assistência técnica local, tem tudo. E as atualizações, o A, ele sai melhor com a opção de que ele tem mais vezes sistemas de hardware, de software, para poder ele se atualizar, né? Já o instrumento B, ele não tem essa capacidade com tanta facilidade quanto o equipamento A. Assim, você poderia atribuir os pesos 50%, 25% e 25% para uma esfera técnica, econômica e logística especificamente. Logo, para cada análise, obtém uma média ponderada, que seria da seguinte forma. A gente viu a técnica, né? 29 pontos vezes 50%, 21 pontos vezes 25%, de acordo com essa daqui, que no caso a gente fez técnica, econômica e logística. Técnica 50%, econômica 25% e logística 25%. Então, aqui eu tenho técnica, econômica e logística, 25% e 25%. Então, eu pego a nota de cada um, multiplico pelo peso respectivo, divido por 100 e encontro a pontuação de A, 22,75 pontos. E a pontuação de B, eu vou pegar a pontuação dele aqui e vou fazer a mesma que eu fiz para o valor de cima, e eu vou ter, a numeração dele vai ser o resultado 20,25. Então, o meu melhor equipamento seria o equipamento A. O sistema que representa a maior pontuação deve ser selecionado, nesse caso o instrumento A. Perceba que, de fato, o instrumento A foi melhor nos aspectos técnicos e econômicos do que o instrumento B. Calibração e rastreabilidade. Oi, diz aí, alguma dúvida?
Não, professor, eu só ia levantar uma questão aí, caso de haver um desvio muito grosseiro entre um e outro, Sim. que afetasse aí a média final, não sei, exemplo, algum item em que ele tivesse um desvio muito grande e que você tivesse uma média favorável para um instrumento que não fosse ideal para ser aplicado, entendeu? Acontece sim, acontece. Então, assim, na verdade, você tem que ser muito técnico, muito frio para escolher. Não é agir pela emoção, não é pensar em marca. Você tem que ser muito frio, porque realmente pode acontecer. Por exemplo, digamos que eu tenha um instrumento que ele é muito bom, que ele tem uma precisão boa, que ele tem uma resolução boa de visor, mas ele não tem assistência técnica no Brasil. Ele é um equipamento que ele vai perder muito lá no fator de divisão. E assim, é um fator preocupante, porque se ele der um problema, praticamente eu perco o equipamento, né? Então eu tenho que analisar a questão do investimento inicial, se o investimento vai justificar eu fazer essa. Pois não? Ah, ok, vamos lá. Então, eu tenho que avaliar se o valor da mercadoria, do instrumento que eu vou comprar, vai justificar eu perder ele em caso de manutenção. Então, eu tenho que pensar na manutenção, sim. Ele é um fator que ele é classificatório também, tá? Então, assim, mesmo que às vezes o instrumento seja melhor, mas você tem que avaliar esses fatores também. Tem questão de bom senso, de você analisar e não ir seco só no número, porque às vezes o número retrata a parte técnica, porque ela é 50%, vamos dizer assim, então ela já puxa um fator de 50% para ela, mas a gente tem outros fatores que são determinantes também para fazer essa escolha. Tranquilo, pessoal? Show de bola, E professor. aí? Então, assim, eu vou interromper a gravação dela aqui para poder a gente salvar e disponibilizar lá no grupo para a gente. Deixa eu ver aqui.